Louvar, Pai. Recebe o nosso louvor. Fala conosco nesta hora. Ministra aos nossos corações, através da Tua palavra. Usa o Teu servo com graça, sabedoria do alto, para ministrar ao mais íntimo de cada coração aqui e daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graça e paz. Sinta-se abraçado nessa noite. Abra o teu coração nessa noite. Repita comigo. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Se Deus está no negócio, não tem meio termo. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo de número 4. Verso 1 em diante. Vamos fazer essa leitura para podermos entender a palavra dessa noite, amém? Quantos acharam Mateus? Amém? A Bíblia diz assim, a minha tradução. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Amém? Podeis tomar assento? Enquanto você toma o seu assento, vamos orar uma vez mais. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que é santa, que é maravilhosa. A tua palavra que é norte. A tua palavra que nos move, Pai. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra que é escudo, que é água, que é a porta. A tua palavra, Senhor, que nos tira do charco de lodo, Pai. A tua palavra que nos coloca, Senhor, nos caminhos corretos. Eis aqui a tua palavra, Pai. Continua conosco. Fala ao nosso coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Em um nome de Jesus. Amém e amém. Amados, presta atenção. Tira aqui do altar a palavra de Deus nessa noite. Aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nessa tarde o Senhor me deu essa palavra. E a Bíblia nos relata aqui que João Batista, no capítulo anterior, estava pregando no deserto. E pregando lá: arrependei-vos, raça de víboras. E ia batizando. E nisso Jesus aparece. Ele batiza Jesus, né? O Espírito Santo vem sobre Jesus. Uma voz vem do céu e brada: eis aqui o meu filho, a quem me comprazo.
E a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto. Aleluia. E ali a Bíblia diz que para ser tentado pelo diabo. Só que se a gente se atentar aos detalhes, Mateus, Marcos e Lucas, os três escritores, eles relatam essa história. Mas, se você entender, Marcos vai colocar somente 2 versículos. E Lucas vai colocar 12 versículos, 12 ou 13 versículos. Mas cada um vai contar uma versão um pouquinho diferente da outra. Algum deles vai colocar um detalhe diferente. Eu não posso somente ministrar uma palavra em cima de Mateus, porque o detalhe faz a diferença da palavra, amém? Então aqui, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que o diabo, ele vem e começa a dizer: ei, se tu está com fome, transforma essas pedras em pães. E ele vai falando mais, ele vai dizendo: ei, ele leva Jesus até a cidade santa e fala: ei, se joga daqui, que os anjos vão te aparar lá embaixo. Né? E o diabo vai falando com Jesus. Só que Jesus, meu irmão, minha irmã, ele vence Satanás através da palavra. Amém? Satanás vem falando algo para ele, tentando ele. Presta atenção agora. Sabe quem que Satanás tenta? Satanás tenta aquele que está cheio do Espírito Santo. Aquele que está mais cheio da presença. Satanás, ele quer tentar. Sabe por quê? Por causa que aquele que não está cheio já está em meio termo. E aquele que está cheio, ele quer derrubar. Mas Jesus está aqui quantos dias? 40 dias e 40 noites jejuando. E a Bíblia diz lá em Marcos, você pode pesquisar lá depois, Marcos capítulo de número 1, que Jesus foi tentado os 40 dias por Satanás. Não foi apenas só um, irmão Jorge. Não foi apenas 2, 3, 5, não. 40 dias Satanás estava tentando a Jesus. Com uma proposta diferente a cada dia. Você está entendendo? Satanás, ele se levanta dia após dia na nossa vida para nos tirar do foco. Para nos tirar do propósito. Você está entendendo? A tentação, meu irmão, minha irmã, não é pecado. O pecado é o que vem depois da tentação. O pecado é quando você... Sabe o que é tentação? Vou explicar para você. Vou dar um exemplo. Tentação. Vamos supor que aquela porta ali está escrito tentação. Se você abrir a porta da tentação, você vai cair no pecado. A outra peça é o pecado. Você está entendendo? Então Jesus, ele é tentado pelo inimigo. E o inimigo da nossa alma, Satanás, ele está ali. E ele vai falando. E Jesus disse, versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E o diabo, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor. Presta atenção agora. Olha para cá. O diabo, no meu entender, é que ele fez 3 coisas. Primeira,
Ele disse lá no versículo 2, ele disse, se tu és filho de Deus. Tem muita gente escutando o diabo, hein? O diabo está falando e tem muita gente escutando ele. Tem muita gente atentando às palavras dele. Ao invés de buscar Deus, fica escutando coisa do mundo. Fica escutando conversa do mundo, fica escutando fofoca do mundo. Você está entendendo? Eu quero pegar um gancho aqui. Depois a segunda coisa, versículo 5, o diabo o levou à cidade santa. Você está entendendo? O diabo o levou. Como o bispo começou o culto ali, abriu o culto aqui. Muitos, meu irmão, minha irmã, estão lá em cima. Mas não foi Deus que colocou lá em cima. Muitos estão lá em cima no pináculo. Mas não foi Deus que colocou lá em cima. Muitos estão, cheios de dinheiro. Mas não foi Deus que colocou eles lá em cima. Tem muitos que estão lá embaixo no deserto. Mas muitas vezes foi Deus que colocou eles lá embaixo. Você está entendendo? Amados, Satanás, ele usa de artimanhas para nos tirar do foco. Às vezes a gente pensa assim, como está difícil a vida. O meu vizinho está andando de carrão. O meu vizinho está prosperando. Mas ei, quem é o Senhor da vida dele? É Jesus ou é Satanás? Você está entendendo? Deserto, meu irmão, minha irmã. Jesus está 40 dias no deserto. Tem deserto que muitas vezes nós criamos. Tem deserto que muitas vezes Deus nos coloca. E tem desertos muitas vezes que o diabo prepara para nós. Tem deserto que nós criamos pela nossa rebeldia. Tem desertos que o Senhor nos leva para nos provar, para nos firmar, para nos conduzir a lugares mais profundos na palavra. Mas tem desertos que o inimigo da nossa alma cria. Daí você diz assim, mas como está difícil, eu vou sair da igreja. Olha o deserto que eu estou vivendo. Olha como está se levantando. Mas você não entendeu ainda. Você precisa lutar contra as tentações. Você precisa se levantar contra as tentações. Nessa noite eu quero falar sobre as tentações. Eu dei um pouco aqui de uma pincelada aqui. No verso 1. Jesus ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio. Mas ele é tentado. Sabe por quê? Porque o inimigo ele quer nos derrubar. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, meu irmão, como eu falei antes, o inimigo ele quer nos derrubar, ele quer nos tirar do foco, ele quer nos tirar da presença, ele quer nos tirar da presença e nos levar para um deserto. No verso 3, o tentador se aproxima dele e diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aleluia. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe, meu irmão, minha irmã? Se tu é filho, ele está dizendo assim, Satanás está dizendo assim, se tu é filho, prepara a tua mesa sozinho. Se tu é filho, prepara
Seja teu próprio provedor, confia no teu próprio braço. O diabo quer que a gente confie no nosso próprio entendimento, no nosso próprio braço. Você está entendendo? Ele está dizendo assim, ei, confia no teu próprio braço. Não confia no Senhor, não confia. Sabe por que eu digo isso? É que nem aquele homem que joga na Mega Sena, na quina, na telecena. Ele não está confiando no Senhor, ele está confiando no próprio braço. Se eu ganhar lá na Mega Sena, se eu ganhar na quina, se eu ganhar na qualquer outra loteria, é com o meu próprio braço. A confiança dele não está em Deus. A confiança dele está em outras coisas. Amém? Então a gente precisa entender, meu irmão, onde está a nossa confiança. Satanás está dizendo assim, ei, se tu és filho de Deus, transforma. Tu tem poder, se tu tem poder, transforma essas pedras em pães, te alimenta. Mas Jesus disse não. Agora que vem o versículo chave, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Amados, em dias de tentação, a palavra de Deus vai te sustentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então olha para cá, presta atenção. Em dias de tentação, quem vai te sustentar é a palavra. Quando você for tentado pelo inimigo da tua alma, quando você for tentado, quando você está num momento difícil, o que vai te levar é a palavra de Deus. A palavra é o manual da vida. A palavra de Deus é a que nos conduz. Sabe, quando a gente perde um culto, esse culto aqui não volta mais. Essa noite Deus preparou para nos dar uma estratégia nova. Mas muitos não estão aqui para pegar essa estratégia. Outra hora estão em casa, outra hora vamos assistir pelo YouTube. Glória a Deus por isso. Que temos as mídias sociais. Mas estamos recebendo uma porção de Deus aqui nessa noite para conseguir vencer o inimigo da nossa alma, Satanás. Você está entendendo? Satanás não brinca. O diabo não brinca de ser diabo, meu irmão, minha irmã. Ele é astuto, ele é milenar. Ele sabe de todas as artimanhas para tentar nos derrubar. Você acha que Jesus não estava cansado? Você acha que Jesus não estava com fome? A Bíblia diz que ele teve fome depois de 40 dias. Ele estava exausto outrora. Mas Jesus venceu ele através da palavra. Quando veio o confronto de Satanás, quando Satanás continuou a indagar ele, continuou a lançar os seus pratos e as suas artimanhas, o Senhor continuou firme. Ei, presta atenção. O nosso exemplo é Jesus. Jesus não pecou. Outrora Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele se formou, ele desceu como homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele veio em carne. E ele andou por essa terra, ele teve os mesmos desejos que eu e você. Ele foi tentado como eu e você. E aqui a Bíblia nos diz que ele foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo. E aqui ele nos deixa um exemplo, que a tentação vai vir sim. A tentação vai vir. Mas eu e você precisamos vencer as tentações. Amém? Verso 6. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe, o inimigo quer nos enganar usando a palavra. Ele quer nos enganar, meu irmão. Porque ele usou a palavra, mas ele usou meio termo da palavra. Ele não usou a palavra completa. Ele diz assim, ó:
Ele dará ordem aos seus anjos a respeito, e com as mãos eles se segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Mas a Bíblia não diz isso. Essa passagem aqui é lá do Salmo 91, que ele diz que guardará os caminhos. E o inimigo, ele sempre quer enrolar. Ele quer fazer com que a palavra seja distorcida. E o inimigo, ele quis falar aquilo, mas Jesus respondeu ele. Jesus respondeu também, está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o inimigo lançava uma palavra, Jesus respondia na palavra. Eu e você também precisamos estar com a palavra aqui e aqui. A palavra é uma espada, meu irmão. A palavra é uma espada que corta. Eu e você precisamos estar com a palavra aqui e aqui, para que no dia mal possamos a vencer. Porque se alimentarmos com coisas desse mundo, nós não vamos vencer. Nós vamos estar vazios. Mas a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, da palavra de Deus. Amém? Jesus não teve pecado, Jesus foi guiado pelo Espírito. Sabe o que originou o pecado? O que originou o pecado foi a tentação, lá de Adão e Eva. A tentação originou o pecado. A tentação foi a porta de entrada do pecado. E amados, Adão e Eva, eles estão no jardim. Deus dá uma ordem para eles. A gente sabe essa história, a gente já está careca de saber. Mas eles deram brecha para que a serpente os enganasse. Ah, mas que fruto bonito. Tentação. Eu vou pegar. Serpente engana. A serpente fala doce para eles. Satanás está ali no jardim com eles. Como outrora, Satanás está lá no deserto com Jesus. Satanás está ali com as suas artimanhas, mostrando o prato, expondo para que eles peguem. Você está entendendo? A tentação é uma porta. Você entra por essa porta se você quiser. Como seria diferente se Adão e Eva não ouvissem a serpente? Até rimou, né? Como seria diferente se Adão e Eva não ouvissem a serpente? Como seria o mundo hoje? Mas o diabo, o inimigo da nossa alma, ele enganou a mulher e o homem. Jesus disse não a todos os pratos do inimigo. Como eu disse antes, a tentação não é pecado, meu irmão, minha irmã. A tentação é a porta para a entrada do pecado. Abra comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Aleluia. Verso de número 3. Aleluia. 2 Coríntios, verso de número 11, capítulo de número 11, verso 3. Amém? A Bíblia diz assim:
O que o receio e quer evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, e com astúcia a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sinceridade e pura devoção de Cristo. Então, você decide qual história você quer reproduzir. A de Adão ou a de Cristo? Que história você quer reproduzir? A história de Adão que se corrompeu ou a de Cristo que venceu? Nesta noite eu estou falando sobre a tentação, sobre nós conseguirmos vencer dia após dia. Isso que o inimigo tem se levantado nesses dias para nos tirar do foco. Você acha que a tentação não levou diversos dos nossos irmãos? Sim, levou. Porque não conseguiram se manter firmes. A Bíblia diz em Tiago 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago fala algo, resistir. Jesus o resistiu. E o diabo viu, não tem mais o que fazer com esse homem, ó. Esse homem é santo mesmo. E a Bíblia diz, seja santo, pois eu sou santo. Sabe, irmãos, se nós andarmos de maneira que Cristo deseja, que o Senhor nos chama, vamos vencer. Agora, se andarmos pela nossa própria condição humana, pelo nosso próprio braço e pelo nosso próprio entendimento, vamos de mal a pior. Adão foi pela sua mulher. Ele poderia ter falado, mulher, tu comeu do fruto. Eu não vou comer. O Senhor mandou eu não comer. Mas não, Adão cedeu. Adão não quis ouvir a palavra. Adão não quis obedecer outrora a palavra. Você está entendendo? Adão também não se humilhou. Que quando o Senhor desce no jardim, meu irmão, minha irmã, aleluia, Ele está procurando, Adão, onde você está? Adão está lá atrás dos arbustos escondido. Ele poderia dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Sei que estou nu. E comi do fruto também. Ele poderia ter reconhecido as suas misérias. Mas Adão não, Adão se escondeu de Deus. Não esconda teu pecado de Deus, Deus já te viu. Sabe, muitas vezes eu vi um pregador falar que a gente faz assim, ó. Quando a gente quer pecar, a gente olha assim, ó, para ver se ninguém está olhando. A gente tinha que olhar assim, porque Ele está olhando. O Senhor está nos vendo. Você está entendendo? A câmera dele é 24 horas e é rotativa. E ainda tem infravermelho, hein? No escuro ele também enxerga. Sabe, irmãos? Abra comigo lá em 1 Coríntios, agora volta um pouco. 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10. Verso 12. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? A Bíblia diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Versículo 13: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados,
Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Minha tradução é um pouco diferente. A Bíblia diz: aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Então, amados, a tentação ela vem. Ela está aí todo dia. Sair na rua você vai ser tentado. Mas aqui a Bíblia nos relata, Paulo está falando à igreja de Corinto aqui, que aquele que está de pé, que cuide para que não caia. E ele fala mais, que não vem uma tentação a que a gente não possa suportar. O Senhor dá um escape para nós. A gente tem escolha, sim. Você tem escolha. Como inúmeras vezes já preguei isso. Ou você pega ou você não pega. A bandeja está ali. Satanás ele oferece a bandeja. Mas a escolha é sua. O maior inimigo de nós mesmos é nós mesmos. Você é o seu maior inimigo. É você que vai te colocar no céu ou no inferno. Eu preciso pregar essa palavra nessa noite. Porque o Senhor está me cobrando essa palavra. Você está entendendo? Abra comigo agora em Gênesis capítulo de número 2. Aleluia, louvado seja Deus. Volta lá para o comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo de número 2. Verso de número 15. Aqui também tem uma chave nesse versículo. Amém? A Bíblia diz assim: o Senhor Deus colocou o homem aonde? No jardim do Éden. Para fazer o quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Então entenda algo aqui. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o quê? Cuidar e cultivar. Mas por que cuidar? Cultivar sim as plantas, mas cuidar por quê? Por causa do inimigo. O inimigo já estava à espreita e Deus sabia. A serpente já estava à espreita do jardim. E Deus ainda falou que Ele colocou o homem para cuidar. Cuida do teu jardim, meu irmão, minha irmã. Cuida da tua casa. Cuida do teu casamento. Cuida dos teus filhos. Cuida do teu templo. Você está entendendo? Porque o inimigo da nossa alma, ele está ao derredor, buscando a quem tragar. O diabo, esse mesmo. Não precisa ter medo dele não. Só repreenda ele em nome de Jesus. Porque foi nos dado autoridade, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário. O véu se rasgou. E fomos feitos filhos de Deus. E Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então Ele te deu autoridade para mandar embora, para você escapar das tentações, para você sair da porta errada, sair do caminho errado. Amém? Sabe, a responsabilidade é toda nossa. A carne, a nossa carne, ela não se converte. Ela precisa ir para a cruz todo dia. A nossa carne precisa ser crucificada, meu irmão, minha irmã. A nossa carne não é convertida. A gente precisa crucificar ela. Como diz aquele louvor do Fernandinho: já estou crucificado com Cristo. Amém?
Jesus, ele foi tentado, meu irmão. 40 dias e a cada dia ele foi tentado, como eu falei antes. 40 dias e cada dia ele foi tentado. O diabo, ele não desistia. E com nós não é diferente. O diabo não desiste, cara. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, ele está ali ao redor. Ele quer achar uma brecha. Mas a gente precisa estar firme. A gente precisa vir aos cultos, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa ter um devocional, a gente precisa ter vida de oração. Eu bato nessa tecla porque é o que a Bíblia diz. A gente não pode desanimar nunca. Se você desanimar, sua casa cai, meu irmão, minha irmã. Você precisa se levantar como um leão nesses dias. Você precisa se levantar e buscar a Deus. Aleluia. Amém? Sabe, quando a gente se suja na rua com barro, aí suja a calça lá com barro. Me lembro as ruas lá do meu bairro lá, quando eles estavam abrindo as ruas ainda, quando chovia, parecia que eles adivinhavam, né? Quando passava a máquina para arrumar a rua, no outro dia chovia. Dava aquele barral na rua, né? Daí tinha que ir pro colégio, daí tu ia lá e sujava tudo os calçados, grosso de barro. Mas se estava sujo, a gente ia lá e limpava. Tirava aquele barro. Você está entendendo? Meu irmão, minha irmã, se a gente se suja num pecado, é mais fácil a gente de limpar do que a gente se atirar na poça de lama. Tem gente que é assim. Tem gente que caiu num pecadinho, alguma coisa, não vou mais no culto. Desiste, daí se atira na lama de vez. Daí retrocede. Em vez de buscar a Deus, em vez de se arrepender e buscar de novo. Buscar limpar aquela sujeirinha. Buscar tirar aquele empecilho. Não, prefere se atirar na lama. Ah, pequei mesmo, agora já estou fora da comunhão. Não. Jesus, ele perdoa pecados. Se confessar, ele é fiel e justo para te perdoar, meu irmão, minha irmã. Você está entendendo? E ainda tem gente que deixa, como é que é? Aquele barrinho molinho, deixa secar e fica duro ainda, né? O pecado está ali, ó, enrijecido na alma. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa confessar a Deus. A gente precisa abrir o nosso coração. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está em casa, que faz tempo que não entra dentro de uma igreja evangélica. Essa noite é a tua noite de você abrir o seu coração para Cristo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu preciso me entregar na tua presença, eu preciso reconciliar contigo, eu preciso. Quem sabe você está me assistindo pelas mídias sociais e você está dizendo: eu preciso. Ei, Jesus te ama e Ele não esqueceu de você. Amém?